Olá, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física. E convido vocês, vem comigo aqui, vamos aprender um pouquinho mais. Hoje nós vamos usar esse nosso vídeo, esse nosso tempo aqui, para fazer uma revisão de alguns conteúdos. E a gente vai começar falando da dança e da dança criativa. Para início de conversa, é aquela perguntinha que nós sempre temos no início da aula. O que é dança? Você sabe agora definir aí com as suas palavras, usando as suas palavras, o que é dança? Olha só, eu trouxe uma definição aqui, vamos ver se te ajuda. A dança é uma manifestação artística que caracteriza-se pelo uso do corpo para realizar movimentos ritmados, geralmente com o auxílio de sons ou de músicas. Então, uma manifestação artística, primeira ideia que nós não podemos esquecer. A dança tem a ver com a arte, uma manifestação da arte, que se utiliza do nosso corpo e da capacidade do nosso corpo de se movimentar e de se expressar, certo? Esses movimentos vão ser encaixados dentro de um ritmo, esse ritmo vai ser dado por um som ou por uma música. Isso é a dança. Agora, a dança ela é composta por alguns elementos. Você conhece os elementos da dança? Então, olha só, quais são? O tempo, o espaço, o movimento e a linguagem corporal. Então, quando dançamos, nós temos aí o controle do tempo, do espaço, do movimento que o nosso corpo está fazendo e da linguagem corporal, daquilo que nós estamos transmitindo. Vamos ver cada um desses elementos? Então, vamos começar falando do tempo. O tempo corresponde aos referenciais temporais que constituem a ligação entre a dança e a música. Os elementos de tempo formam o compasso musical. Olha que interessante. Quando a gente fala de tempo em música e dança, a gente não está falando de um tempo do relógio, tá? A gente está falando do tempo de batidas, o tempo do ritmo da música, o tempo do compasso musical. E daí nós podemos ter algumas variações nesse tempo. Quais são essas variações? Olha só. Nós podemos ter um tempo lento, moderado ou rápido, tá? Então, o lento é aquele ritmo mais devagar, como se fosse com uma caminhada. No moderado, a gente já tem um ritmo um pouco mais acelerado, como se nós estivéssemos correndo, né? Fazendo um trote, certo? E o tempo rápido, aí sim, nós temos aquela corrida em alta velocidade, tá? Só para vocês entenderem como que é essa relação do tempo dentro da música e também dentro da dança. Agora vamos falar do espaço. Nós temos primeiro o espaço interno ou externo. Interno, dentro de um ambiente, por exemplo, de um ginásio ou de um salão. Externo, quando a gente está falando, por exemplo, de uma praça, né, ou um campo, uma área externa. O espaço público e o privado. O espaço público, uma escola, uma praça. Já o espaço privado, a sua casa, por exemplo. Ainda, o espaço ele pode se expandir, ele tem as suas dimensões, tá? Então, quais são essas dimensões? Primeiro, a gente vai falar das direções. Então, a gente tem o espaço para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, tá? Então, essas são as direções. E ainda, a partir de frente, trás, direita, esquerda, nós ainda temos as diagonais, certo? Então, são todas essas direções que nós temos dentro do espaço para que aconteça o movimento, ok? Daí, nós temos os diferentes níveis do espaço. Então, nós falamos em direções, agora nós temos os níveis. O nível baixo, o nível médio e o nível alto. Então, o que eu estou falando dos níveis, né?
é onde vai acontecer o meu movimento. Nível baixo significa que eu vou me movimentar abaixo da minha linha de cintura. Nível médio, o meu movimento estará na minha linha de cintura. E se o meu movimento é no nível alto, o meu movimento vai estar acima da linha de cintura. Então, nós vimos as direções e os níveis aonde do espaço, que caracterizam o espaço e aonde vai acontecer o movimento, ok? E, por fim, a gente tem ainda as extensões, que pode ser o perto, o médio e o longe. Então, quando a gente fala de uma extensão perto, é próximo ao meu corpo. Médio, a distância do meu braço, por exemplo. E longe, quando está bem distante de mim, tá bom? Então, isso é o espaço. Então, nós vimos o tempo, que é dado pela música, pelo ritmo da música. O espaço, que é dado exatamente pelo local aonde a gente vai se movimentar para dançar. E agora, o que junta tudo isso é exatamente o quê? O movimento. O movimento corporal é o movimento do corpo ou parte dele num determinado tempo e espaço. Então, o movimento corporal é que vai combinar esses três elementos da dança, né? O tempo, o espaço e o movimento. Quando a gente fala de movimento corporal, a gente tem que entender o movimento do corpo todo ou só de uma parte dele, por exemplo, das mãos, tá? E esse movimento ele vai ocorrer dentro de um espaço, né? Dentro daquelas dimensões do espaço e dentro do ritmo de tempo dado pela música. Então, tá vendo como as coisas se completam aqui quando a gente fala do movimento, né? Esses três elementos acabam se encontrando na hora que a gente fala do movimento. E daí vem a linguagem corporal. Então vamos entender o que é isso. Olha só, desde os tempos mais remotos, o ser humano faz uso de gestos corporais para se comunicar. Assim, a humanidade se expressou por meio de movimentos antes mesmo de falar. Opa, olha só que interessante, né? Vamos relembrar isso aqui. Nós temos, então, o tempo da música, né? O tempo que é dado pelo ritmo da música. Nós temos o espaço, que é o local onde a dança vai acontecer. Nós temos o movimento corporal, que vai desenvolver, né, o nosso corpo, que vai desenvolver-se dentro do tempo e do espaço. E agora a gente tem a linguagem corporal. O que é a linguagem corporal? É a mensagem que nós queremos passar para quem está nos assistindo através do uso do nosso movimento corporal dentro de um espaço, dentro do tempo ritmado da música, tá? Então, a linguagem corporal é a expressividade, é quando eu passo uma ideia, me comunico através dos movimentos. E a gente aprendeu que essa ideia de se comunicar através dos movimentos, ela aconteceu antes até da humanidade aprender a falar. Então a gente primeiro se comunicou pelos movimentos e depois aprendeu a falar. E isso acontece até hoje. Os bebezinhos, eles primeiro aprendem a se comunicar com os pais ou com a mãe através dos seus movimentos. E depois é que eles vão aprender a falar. Então, a linguagem corporal, ela é uma linguagem natural do ser humano, tá? Que nós utilizamos quando dançamos, certo? Então, a dança passa a ser uma forma da gente se comunicar através do uso do nosso corpo. Entendido, moçada? Para frente, então. Primeiro exercício da nossa aula. Olha só. Que relação podemos fazer entre os movimentos corporais, a linguagem corporal e a dança? Um tempo, então, para vocês anotarem o exercício, tentarem responder e logo a gente volta para corrigir.
E aí, você conseguiu encontrar uma resposta, conseguiu explicar aí, usando as suas palavras, qual a relação que nós podemos fazer entre os movimentos corporais, a linguagem corporal e a dança? Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo de uma resposta, tá certo? Você dá uma olhada aí, se confere com a sua, você pode até anotar, né, aquilo que eu colocar aqui e depois pode até conversar com o seu professor. Então, o que a gente vai ver aqui é um exemplo de uma resposta que estabelece essas relações. Então, vamos lá? Que relação podemos fazer entre os movimentos corporais, a linguagem corporal e a dança? Movimento corporal é movimentar o corpo ou parte dele em um determinado tempo e espaço. Quando realizamos um movimento com a intenção de comunicação, estamos usando nossa linguagem corporal. Se fazemos isso em um determinado ritmo ao som de uma música, estamos dançando, certo? Então é exatamente essa a relação, né? O movimento é se movimentar em um determinado ritmo, em um determinado tempo, em um determinado espaço, certo? Se nós juntamos isso com a ideia de estar transmitindo uma mensagem, se comunicando através desse movimento, né? E isso acontece junto com a música, a gente está dançando, tá bom? Então essas são as relações que nós temos desses elementos com a linguagem corporal e com a música, bom? Depois, se você não deu tempo de você copiar agora, procura nos slides depois, né? E tenta responder. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as danças criativas. Então olha só, dentro das danças nós temos vários tipos de danças, né? Algumas danças mais acadêmicas, como o balé, por exemplo, outras danças já bem mais populares, né? Regionais, até como o nosso samba aqui, ou como a chula, né? Tão comum no Rio Grande do Sul. Então são danças mais regionais. E nós temos as danças acadêmicas, como o balé, assim, que eu exemplifiquei para vocês, né? Ainda temos as danças mais ditas como urbanas, aquelas relacionadas ao movimento do hip hop, né? A um ritmo mais urbano. E dentro desse universo de danças, nós temos a dança criativa. Então vamos entender um pouquinho o que é, qual é a proposta dessa dança criativa. Então olha só, é uma prática de dança que tem o foco voltado para instigar a capacidade de criação. Baseia-se na organização espacial do movimento e na sua qualidade, ritmo e dinâmica. Ó, vamos voltar um pouquinho no primeiro parágrafo. Uma prática de dança que tem o foco voltado para instigar a capacidade de criação. Então, olha só, a gente aprendeu que que a dança é uma manifestação artística e agora a gente está aprendendo que a dança criativa, o foco dela é instigar a capacidade de criação. Por isso, né, de desenvolver a nossa criatividade, por isso o nome dança criativa. Então ela não vai seguir muitos padrões pré-estabelecidos. O que a dança criativa sugere é que você crie, que você desenvolva a sua dança, tá? Isso vai acontecer dentro de uma organização espacial do movimento, da qualidade desse movimento, do ritmo e da dinâmica desse movimento. Mas não existe um caminho a seguir. É você, o dançarino de dança criativa, que vai desenvolver esse caminho, que vai criar esse caminho. Então, na dança criativa, a gente não tem uma coreografia pré-estabelecida, tá? A coreografia é criada ao longo da dança. Então, a dança criativa é uma forma de comunicação através do movimento. Opa, peraí! Então, se há uma forma de comunicação através do movimento, o que ela vai utilizar para isso? A nossa linguagem corporal, né? Então, a dança criativa vai explorar a nossa linguagem corporal. Através dos movimentos, nós vamos transmitir uma ideia e nos comunicarmos, ok?
Então, essa dança ela pode trazer vários benefícios para o ser humano, tá? Benefícios motores, cognitivos, interativos e inclusivos. Benefícios motores, aquela de melhorar a nossa movimentação, melhora a condição motora do nosso corpo, a gente passa a conhecer melhor o nosso corpo, a saber os movimentos que nós podemos fazer com eles, tá? Melhoras cognitivas, cognitivo tem a ver de como nós aprendemos. Então a dança faz com que o nosso cérebro desenvolva novos caminhos de aprendizagem. Por isso a gente começa a aprender melhor, não só a dança, mas outros conhecimentos também. Interativos, como a ideia é de desenvolver a comunicação através da linguagem corporal, a gente aprende a interagir com as outras pessoas. E inclusivos, por quê? Porque a dança criativa, ela faz um convite para que todos venham dançar juntos, tá? Não só aqueles mais aptos, aqueles mais treinados, aqueles dançarinos, né? Os melhores dançarinos. Não. A ideia da dança criativa é que qualquer pessoa possa ser incluída nessa dança, possa exercitar a sua linguagem corporal e a sua capacidade de criação, ok? Por isso que a dança criativa é tão legal assim. Então, quais os outros benefícios que nós vamos poder colher se a gente começar a praticar a dança criativa? Olha só. A descoberta do corpo, do movimento e as potencialidades que nós temos com os movimentos. Outra coisa interessante é que todo ritmo pode ser adaptado para a dança criativa, não existe um ritmo específico para a dança. A gente pode usar um ritmo de valsa, um ritmo de samba, um ritmo de vaneirão, qualquer ritmo pode ser adaptado para a dança criativa, né? Ela aceita qualquer ritmo musical. E por fim, ela trabalha temas básicos do movimento, né? Ou seja, os movimentos não são assim extraordinários, mas são aqueles movimentos básicos que a gente vai aprendendo a combinar e a variar. Ok, pessoal? Segundo exercício nosso, então. Como podemos, então, definir a dança criativa? Agora que você entendeu bem aí, né, relembrou o que é dança criativa, eu quero que você exercite isso. Defina para mim o que é dança criativa. Daqui a pouquinho a gente volta para conferir junto.
E aí, vamos conferir a sua resposta? Novamente, o que eu vou colocar aqui é um exemplo de resposta. Você dá uma conferida aí com a sua, tá bom? Então, olha só. Como podemos definir a dança criativa? É um formato de dança que tem o foco na criatividade, na criação. É uma forma de comunicação através do movimento. Possibilita a descoberta do corpo e de suas potencialidades. E todo o ritmo pode ser adaptado à dança criativa, né? Então, dessa forma, a gente pode definir bem o que é dança criativa. Talvez você não tenha colocado todos esses pontos, mas se você colocou alguns, beleza, parabéns. Agora aproveita e completa aí a sua resposta, tá bom? Contextualizando, então, a gente entendendo um pouquinho melhor. Olha só, quando dançamos, nos comunicamos sem palavras. Através, né, a nossa comunicação se dá pelos nossos corpos e pelos nossos movimentos. Quando dançamos, nos tornamos seres sociais, interagindo uns com os outros. É difícil você ver alguém dançando sozinho. Pode até acontecer, né? Mas a proposta da dança criativa não é uma dança solo, mas é uma dança de grupo, aonde cada um possa se expressar, possa se comunicar, certo? Possa interagir com os outros que estão dançando. Por isso que a dança criativa é uma proposta de ser uma dança social, aonde todos possam interagir e aonde todos são convidados, né? São incluídos para participar, ok? Então essa é só para a gente entender bem essa ideia principal da dança criativa. Então, retomando aí o que nós vimos, né, nessa nossa aula de revisão, a dança é uma manifestação artística que caracteriza-se pelo uso do corpo para realizar movimentos ritmados, tá? Então, usa-se o corpo para realizar movimentos ritmados. Elementos da dança: o tempo, o espaço, o movimento e a linguagem corporal. E a dança criativa, um tipo de dança que inspira a criação. Todo ritmo pode ser adaptado para a dança criativa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aí conhecido um pouquinho mais, revisado esse conteúdo de dança. Até a próxima. Tchau!